Eu careço de ser batizado por ti. E vens tu a mim? Deixe por agora. Porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Tendo autoridade do Deus Todo-Poderoso, eu te batizo como testemunho de que fizeste convênio de servi-lo. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Olá, bom dia. Eu sou o pastor Marcos Dias, o pastor auxiliar de família da Primeira Igreja Batista de Niterói. E hoje nós viemos aqui para mais uma lição da nossa EBD, a lição número 7, que tem como título o Batismo no Espírito Santo, da nossa revista Compromisso, que vai tratar do assunto A Doutrina do Espírito Santo. E o nosso texto áureo se encontra lá em Atos, no capítulo 10, versículo 44, que diz assim: Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Amém? O batismo no Espírito Santo, ele é entendido na conversão quando o Espírito Santo entra na vida da pessoa. Para todos os salvos, homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. É uma promessa que abarca todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar, como se encontra lá em Atos, no capítulo 2, versículo 39, que diz assim: Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Esse assunto do batismo no Espírito Santo é um assunto que exige um pouco de cautela, porque existem várias interpretações sobre o mesmo assunto. E é importante a gente frisar que ser batizado, no Espírito Santo não pode ser confundido com falar em línguas, com o dom de línguas. Vamos dar um exemplo. Você convida uma pessoa, uma visita para sua casa. Ela entra, mas o espaço que ela vai ter dentro da sua casa é você que vai dar. Se você limitar essa pessoa, essa visita, você só pode ficar no seu quarto e ir até o banheiro. Significa que a sua casa vai ter uma visita, mas ela vai ter uma limitação dentro da sua casa. Assim somos nós com o Espírito Santo. Receber o Espírito Santo não significa estar cheio do Espírito Santo, porque algumas pessoas não dão essa permissão para que o Espírito Santo possa ocupar o espaço que lhe é devido na nossa vida, na nossa mente, nas nossas atitudes, nas nossas palavras. Então, você recebe o Espírito Santo no momento da sua conversão. Você é batizado com o Espírito Santo, mas isso não significa que você está cheio do Espírito Santo. E essa é uma observação que eu precisava fazer. Pois bem, lá na nossa revista, na página 34, na revista do aluno, vai dizer que o Espírito Santo ele é entendido na conversão quando ele entra na vida da pessoa, E isso daí é uma questão que tem que ficar bem claro. Algumas denominações, algumas outras religiões evangélicas entendem o batismo no Espírito Santo como o dom de falar em línguas, quando na realidade nós, que somos da denominação batista, nós entendemos que quando nós nos convertemos, automaticamente o Espírito Santo já começa a habitar em nós, com a nossa conversão. E essa era uma profecia que o profeta Joel já trazia junto com ele. E é interessante que quando o Espírito Santo ele foi derramado sobre a igreja em Jerusalém, muitas pessoas ficaram atônitas, pois viram gente simples
falando da mensagem de Jesus de forma a serem entendidos pelos ouvintes. Outros, no entanto, zombavam, afirmando que essas pessoas estavam cheias de mosto ou embriagadas. Isso, no livro de Atos, fica bem evidente. Só que nós precisamos compreender que quando as pessoas estavam cheias do Espírito Santo, ali no grego, falavam em línguas, glossa, que seria a questão de língua mesmo, idioma. Algumas interpretações falam que essas pessoas falavam em idiomas, que os judeus entendiam, ou seja, os gentios estavam falando uma linguagem que os judeus entendiam. Outros já falam que eles já falavam em uma língua que ninguém compreendia, mas entendia que aquilo era um louvor a Deus. Certo? Aqui nós vamos ficar com essa interpretação de que os gentios falavam em uma língua que os judeus entendiam e eles louvavam ao Senhor. Como se encontra lá em Joel, no capítulo 2, versículo 28, que diz: E acontecerá, depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Então, o profeta Joel ele já falava sobre aquilo que o Espírito Santo faria na vida daquelas pessoas que aceitassem Jesus, que se convertessem a Jesus. Quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, é interessante que nessa ocasião, o apóstolo Pedro ele se levantou com os demais apóstolos, está lá em Atos 2,14, e ele pregou efetivamente os pontos vitais da revelação de Deus por meio de Jesus Cristo. Pedro evocou a profecia de Joel a respeito do derramamento do Espírito Santo, como se encontra lá em Atos 2, dos versículos 15 ao 21. Nessa profecia de Joel, quando ele fala sobre o derramamento do Espírito Santo, ele diz o seguinte, em Atos 2, 38 e 39. Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos a cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Percebe como é bem parecido com o livro de Joel? Então, essa já era uma profecia sobre o Espírito Santo de Deus. E nós precisamos compreender que em todos os momentos a Bíblia ela vai reafirmando aquilo que ela diz lá no Antigo Testamento. E aí o Novo Testamento vem trazer informações, vem trazer constatações daquilo que a palavra de Deus, que já era viva no Antigo Testamento e permanece viva nos dias de hoje ainda. O significado do batismo no Espírito Santo. A nossa declaração doutrinária, ou seja, a declaração doutrinária batista, diz no item 2.3, que fala sobre Deus e Espírito Santo, Ele vai falar sobre a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. No item 2.3 vai falar sobre Deus e Espírito Santo. Diz o seguinte: no dia de Pentecostes, em cumprimento final da profecia e das promessas quanto à descida do Espírito Santo, ele se manifestou de maneira singular e irrepetível. Quando os primeiros discípulos foram batizados no Espírito, passando a fazer parte do corpo de Cristo, que é a Igreja. Suas outras manifestações constantes no livro de Atos confirmam a evidência de universalidade do dom do Espírito Santo a todos os que creem em Cristo. O batismo no Espírito Santo sempre ocorre quando os pecadores se convertem a Jesus Cristo, que os integra, regenerados pelo Espírito, à Igreja. Então veja que na nossa definição, na nossa declaração doutrinária, ele vai dar um papel muito firme, muito exato ao Espírito Santo. Não quer dizer que as pessoas não possam ter uma experiência com o Espírito Santo. Não é isso. O que ele define é justamente a questão
Quando os primeiros discípulos foram batizados no Espírito, passaram a fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, é exatamente nesse momento em que o Espírito, né, em que as pessoas são batizadas no Espírito Santo, que elas passam a fazer parte da igreja. E quem é a igreja de Cristo? Somos nós. Não é o templo, não é o tijolo, não é a estrutura física. Percebe? Como às vezes nós direcionamos algumas experiências, vamos dizer assim, para tentar justificar definições que são claras na Bíblia. E aí vai falar o seguinte: pois todos fomos batizados para ser um só Espírito, para ser um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, como se encontra lá em 1 Coríntios, né, no versículo 12 e 13. Como é que nós podemos entristecer o Espírito Santo? Lá em Efésios 4,30, quando vai dizer: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual foste selado para o dia da redenção, a nossa pergunta é: mas como nós podemos entristecer o Espírito Santo? E aí eu respondo a você: basta você ler o capítulo 4 de Efésios, que você vai ter já uma introdução daquilo que entristece o Espírito Santo. Acompanhe só. Você descobrirá que nós entristecemos o Espírito Santo pela forma como nós vivemos. Então Paulo vai nos advertir o seguinte: evite a linguagem imoral, evite a amargura, a ira, as palavras ásperas, a calúnia, as más atitudes em relação ao próximo. Resumindo, todas as vezes que agimos de forma pecaminosa, nós entristecemos o Espírito Santo de Deus. Percebe? O Espírito Santo está sempre ali. Ele está sempre ali como aquela chama acesa, vibrante. E ele pode sim, né, através do processo que nós cremos no processo de santificação, ou seja, quando nós permitimos que o Espírito Santo dirija a nossa vida para que nós nos tornemos iguais a Jesus. Porque Jesus é o modelo de perfeição. Então nós recebemos, né? Existe um ato, que é o ato da salvação. Nós somos salvos quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, reconhecemos que nós somos pecadores e reconhecemos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida. Isso é o ato de salvação. Mas depois disso vem um processo que dura a partir desse momento até o final das nossas vidas, que é o processo de santificação. O processo de santificação é justamente isso. É permitir que o Espírito Santo dirija a sua vida de tal maneira que a sua vida seja em plenitude de Espírito, seja cheia do Espírito Santo. E aí sim você vai dizer que você foi batizado, né, o batismo no Espírito Santo, e você está pleno, você está cheio do Espírito Santo. E aí tudo que o Espírito Santo quiser falar com você, ele vai falar na sua mente, no seu coração. O Espírito Santo, né, como diz aqui, que nós fomos selados para o dia da redenção. A palavra selo, ela traduz um termo grande que quer dizer confirmar ou imprimir. E somente autoridades possuíam o anel de selar. Somente autoridades. Então nós fomos selados, né, pelo Espírito Santo. É Ele que deu o selo, Ele que deu a autoridade para nós, no momento que nós aceitamos Jesus. Então, se o Espírito Santo ele habita em você, e se você tem obedecido a palavra de Deus, se é as coisas de Deus que você tem buscado, então você precisa crer que Deus, através do Espírito Santo, te deu autoridade. O poder de Deus, a partir desse momento, está sobre a sua vida. Creia nisso, tome posse. Porque a autoridade do Espírito Santo é que nos faz fazer milagres. O Espírito Santo, através de nós, pode fazer milagres. Então não tenha medo de usar essa autoridade que o Espírito Santo te dá para falar, para orar, para bendizer.
Use isso. Então creia que Deus já te deu autoridade. E aí o selo, ele fala de 4 situações. O selo, primeiro, ele fala de propriedade. Quando alguém vê o selo em uma carta, ele já sabe a quem pertence essa carta. Então, quando as pessoas verem o selo do Espírito Santo na sua e na minha vida, eles têm que saber. Eles têm que saber a quem nós pertencemos. Nós pertencemos a Cristo. Nós fomos selados pelo Espírito Santo de Deus. Segundo, o selo fala de autenticidade. Quando o Espírito Santo sela a sua vida, significa que ali a verdade que é Cristo, a verdade através do Espírito Santo, passa a fazer parte da sua vida. Então, onde o Espírito Santo está, não pode existir mentira, não pode existir enganação, não pode existir falsidade. Se isso está acontecendo, significa que o Espírito ainda não ocupou o lugar que precisa ocupar na sua vida. Lembra do que eu falei? A casa é grande, a casa tem vários cômodos, mas se você limitar a sua visita a apenas um cômodo, significa que você tem uma visita, mas aquela visita não tem liberdade para andar na sua casa. Assim o Espírito Santo. Se você não der liberdade a Ele, para Ele guiar a sua vida, você vai continuar tendo o Espírito Santo, mas Ele não vai ter liberdade para agir. O selo, ele fala de autoridade. Então, um documento selado, ele está revestido de autoridade. Não por causa do documento em si, mas pelo selo do emitente. Então, quem dá autoridade é quem sela. Assim somos nós. Às vezes você vai orar por uma pessoa e você acha assim, poxa, mas é uma situação muito difícil. Como é que eu vou orar? Como é que eu vou pedir isso? Você não vai orar em seu nome. Você vai orar e vai pedir ao Espírito Santo de Deus que Ele dê a solução, que Ele dê o destino que Ele quiser. Por isso que nós devemos falar nas nossas orações. Você pede e fala assim, seja feita a vontade de Deus. Mas nós cremos que o Espírito Santo de Deus, que Jesus Cristo pode fazer milagres, pois Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de sempre. Amém? Você crê nisso? O selo, ele fala de garantia. Se o documento ele estiver com o selo violado, ele não tem nenhum valor. O selo é a garantia que só quem emitiu o documento ou o destinatário pode abrir. Ou seja, a garantia de que você realmente é uma pessoa convertida é a presença do Espírito Santo. Essa é a garantia. Então o selo também fala de garantia. Nós, como cartas seladas pelo Espírito Santo, temos um destino também. O nosso destino é o céu. É a glória de Deus. São as mansões celestiais. Somos selados com o Espírito Santo. E este selo é a garantia de que chegará o dia em que Deus nos libertará deste mundo de pecado, de dor, de sofrimento e de tristeza. Amém? Vamos falar da historicidade do Espírito Santo no livro de Atos. O livro de Atos, ele reconta a ascensão e a disseminação do cristianismo, começando em Jerusalém e terminando em Roma. Os acontecimentos descritos em Atos ocorrem dentro de um período de 30 anos e tem como foco principal o ministério de Pedro e de Paulo. Sem o livro de Atos, o conhecimento sobre a efetiva ação do Espírito Santo e do início da história da igreja seria limitado a poucas epístolas do Novo Testamento. Então, o Espírito Santo, quando ele vai falar aqui na nossa revista, vai falar o seguinte, na página 36. O Espírito Santo se faz presente em toda a ação descrita por Lucas ao escrever o livro de Atos. E aí ele faz um resumo.
né? Em Atos 1, 2, Atos de 3 a 8, Atos de 9 a 12, Atos de 13 a 15, Atos de 16 a 20 e Atos de 21 a 28. Faz um pequeno resumo do que cada parte dessa daqui do livro de Atos vai falar. Então, por exemplo, no Atos capítulo 1 e capítulo 2, Jesus Cristo está com os discípulos por 40 dias, depois da sua ressurreição, e então ele ascende ao céu. O Espírito Santo se manifesta de forma marcante no dia de Pentecoste. Pedro testifica ousadamente do Salvador ressurreto e cerca de 3.000 pessoas são convertidas. Às vezes nós não pregamos porque nós achamos que não sabemos pregar direito. Às vezes nós não fazemos o apelo porque nós achamos que temos bagagem, que temos dom para aquilo. Deixa eu falar uma coisa. Quanto mais intimidade você tiver com o Espírito Santo, mais autoridade você vai ter para falar sobre a palavra de Deus, para pregar e para levar pessoas, levar pessoas a Jesus. Nós sabemos que quem convence o homem da justiça, do pecado é o Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que converte as pessoas. Agora, o nosso papel é falar do Evangelho para as pessoas. Então entenda bem, quem vai te dar autoridade é o Espírito Santo. Por isso, busque Ele. Busque Ele. Ser batizado no Espírito Santo não significa estar cheio do Espírito Santo. Mais uma vez eu repito isso. Busque o Espírito Santo de Deus. Ore, tenha intimidade, medite, converse com o Espírito Santo de Deus nas suas orações. Em Atos 3,8 vai falar que Pedro e João, eles curam um homem que havia nascido coxo. Pedro e João são presos por pregar e curar em nome de Jesus Cristo e são libertados da prisão. Em Atos 9,12, Saulo tem seu encontro com o Senhor o Senhor Jesus no caminho de Damasco. É convertido e inicia o seu ministério. Ao ter uma visão, Pedro aprende que o evangelho deve ser pregado aos gentios. Em Atos 13,15, Saulo e Barnabé são separados pelo Espírito Santo como missionários. Olha só que interessante. Saulo e Barnabé são separados pelo Espírito Santo como missionários. O que nós podemos aprender disso? Quando você é chamado, quando você é comissionado, antes de alguém perceber que você foi chamado para aquela finalidade, o Espírito Santo foi o primeiro a chamar você. E esse mesmo Espírito Santo que chama você, que toca na sua mente, que toca no seu coração, ele também toca nas pessoas para perceberem que você foi chamado para determinada função, para determinado chamado. Eles encontram a oposição dos judeus e são aceitos por alguns gentios. Paulo parte em sua segunda viagem missionária com Silas. Em Atos 16:20, Paulo e Silas fortalecem várias igrejas que foram estabelecidas anteriormente. E no Areópago, em Atenas, Paulo prega que somos gerações de Deus, como está lá em Atos 17, versículo 29. Paulo termina a sua segunda missão e parte uma terceira, pela Ásia Menor. E aí Paulo decide voltar a Jerusalém. E finalizando aqui nessa parte, vai dizer em Atos, do 21 ao 28, que em Jerusalém Paulo é preso e continua a testificar de Jesus Cristo. O Senhor aparece novamente a Paulo e muitos judeus planejam matar Paulo. Em Cesareia, Paulo testifica perante Félix, Festo e Agripa. Paulo naufraga a caminho de Roma. Paulo prega o evangelho enquanto está em prisão domiciliar em Roma. Veja bem uma coisa. Paulo está preso. Paulo apanhou, foi apedrejado, foi expulso, naufragou. O navio que ele estava naufragou. Mas Paulo não desistiu. Hoje nós temos assistido uma geração de crentes
que por qualquer problema desistem. Desistem da sua fé, desistem da igreja, desistem dos seus líderes. Tudo é motivo para desistir. Ah, não falou comigo, ou não falou direito, né? Ou hoje eu estou triste, me ignorou. Tudo é motivo. A quem nós estamos servindo? Nós servimos a homens ou servimos a Jesus Cristo? Servimos a pessoas ou servimos ao Espírito Santo de Deus? Nós precisamos ter consciência disso. Cada vez mais isso aumenta nas igrejas. Pessoas com suas vaidades, com seus milindres, desistindo da fé, desistindo de Jesus por questões, né, emocionais, questões de melindre, questões de vaidade. O Espírito Santo não tem culpa disso. Ele não chamou você para isso. Ele chamou para você para ser persistente, como Paulo foi, como Jesus foi até o fim. Então para com isso. Para com isso. O Espírito Santo, ele te batizou para você ser firme, para você continuar, para você prosseguir. E não para você ficar nessa situação de que qualquer coisa você já pensa em desistir, já pensa em se afastar. É isso que o inimigo das nossas almas quer. É isso que Satanás quer, uma igreja dividida, uma igreja cheia de mimimi, uma igreja cheia de milindre, porque assim é mais fácil em manipular as pessoas. Então, parem com isso. Parem com isso. Nós precisamos seguir em frente. O Espírito Santo nos chama. O momento é agora. Nós precisamos seguir em frente. Nós precisamos marchar ombro a ombro. Não deixe que coisas pequenas nos afastem, nos dividam. Que não foi para isso que o Espírito Santo nos chama. A evidência do Espírito Santo no testemunho cristão. Tá assim, sua evidência no testemunho cristão. Ainda na página 36. E ele vai falar, né, que o Espírito Santo, em todo o livro de Atos, o Espírito Santo estava presente. E se vocês me permitem, essa parte aqui dessa lição é a parte mais importante da lição. Porque resume bem a ação do Espírito Santo na nossa vida. Ele atuou poderosamente nos cristãos e por meio deles, enquanto eles testemunhavam sobre o seu Senhor. Você tem dúvida disso? Que enquanto você testemunha de Cristo, o Espírito Santo ele atua poderosamente, te dando estratégia, te dando ideias, guiando suas palavras, guiando suas atitudes. Quando nós fazemos isso, quando nós nos colocamos à disposição do Espírito Santo, ele nos guia. Como um barco que issa as velas e aguarda o vento dar a direção para onde ele vai. Assim devemos ser nós nas mãos do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele fortaleceu a vida dos crentes para que eles enfrentassem as provações e os desafios de testemunhar em meio às diversidades do seu tempo. Então, olha só, ele fortaleceu a vida. Se você decidir enfrentar os desafios, o Espírito Santo vai fortalecer sua vida. Agora, ele só pode fortalecer aquele que se dispõe a vencer os desafios. Lembra do que eu falei ainda há pouco? Está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, está acontecendo de alguma forma. Você quer o quê? Você quer continuar ou você quer dar desculpa para poder parar no meio do caminho? Se a desculpa é para parar no meio do caminho, não necessita do Espírito Santo fortalecer você. Agora, se você quer continuar, se você quer vencer as provações, se você quer realmente cumprir o seu chamado, o Espírito Santo vai fortalecer você. Creia, eu tenho certeza disso. Ele vai fortalecer você. O Espírito Santo, ele guiou as pessoas que buscavam conhecer a verdade e preparou o coração dos ouvintes em seus locais antes que os testemunhos pregados chegassem. Aqui eu lembro de uma experiência. Tinha um professor, um pastor chamado pastor Márcio Román, e um projeto que ele fazia parte, chamado Projeto Indo Além,
antes deles chegarem nas igrejas, esse projeto, eles iam naquela igreja, só algumas pessoas, e eles colocavam ali 5 cadeiras. E eles oravam a Deus: Senhor, que nessas 5 cadeiras possam se sentar pessoas que aceitem a Jesus como Salvador. E aí eles clamavam ali, eles oravam e clamavam ao Espírito Santo, que o Espírito Santo preparasse os corações, preparasse os ouvidos, preparasse a mente, preparasse os corações daquelas pessoas que iriam receber a Jesus. E invariavelmente, aquelas pessoas, que já foram escolhidas antes pelo Espírito Santo, aceitavam Jesus e ocupavam aquelas cadeiras. Estavam profetizando: Espírito Santo de Deus, nós dependemos de Ti. E nós queremos que mais pessoas se rendam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E assim, nós permitimos que o Espírito Santo direcione aquilo que nós vamos fazer. Por mais que simples que seja, quando você está disponível ao Espírito Santo, quando você está sensível à voz do Espírito Santo, automaticamente tudo que você fizer vai soar como se fosse diferente, mas não por você, é porque o próprio Espírito Santo é que está guiando, é que está direcionando aquilo. O Espírito Santo, ele atuou na igreja no Novo Testamento e está também atuando na vida da igreja ainda hoje. Ele está pronto a capacitar os crentes nas igrejas de Jesus, fortalecendo, ensinando, guiando, unificando, enviando a missão mais importante do mundo, que é levar homens e mulheres a Jesus e a sua verdade, que é a salvação. Deve a igreja ter em mente de que o Espírito ainda está ativo e atuando em nosso tempo, exatamente como nos dias e tempo dos apóstolos e da igreja primitiva. Assim, cada crente deve estar sensível ao poder do Espírito Santo e se deixar ser capacitado por ele para atuar na igreja e na vida das pessoas em nosso tempo. Concluindo, ser batizado no Espírito Santo é um privilégio concedido a todo crente que foi alcançado pela graça para a salvação em Cristo Jesus. Então você aceitou Jesus? Você se arrependeu de seus pecados? Você está salvo. Você está salvo. E nesse momento você passa a ser batizado no Espírito Santo. Você pode até não concordar com isso, mas essa é a nossa interpretação. É assim que nós batistas cremos. Respeitamos aquelas denominações que pensam diferente e que agem diferente, que agem de forma diferente. Mas nós precisamos falar daquilo que nós cremos. Precisamos falar daquilo que nós cremos. Quando aceitamos a salvação por meio de Jesus, nós somos tomados pelo Espírito Santo, porque fomos perdoados de nossos pecados. Você já se sentiu assim, tomado pelo Espírito Santo? Disposto a fazer coisas que você olha assim e fala assim: mas eu não tenho capacidade para isso. E aí você vai perceber que quando o Espírito Santo ele nos guia, ele nos direciona, a maioria das vezes assim, nós olhamos para aquela situação e falamos assim: eu não tenho capacidade para fazer isso. Mas quando nós acabamos de fazer, você olha e fala assim: mas como eu consegui? Na realidade não foi você que conseguiu. Foi o Espírito Santo que usou você para fazer aquilo que ele queria, naquele lugar, na vida daquelas pessoas, mudar realidades, trazer palavras que vão transformar vidas. E creia, isso não era para você, isso não é para engrandecer você, isso é para engrandecer o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Na jornada cristã, o Espírito Santo caminha com a igreja, capacitando-a para o testemunho de sua fé e cumprimento da sua missão. Então, uma das funções do Espírito Santo é capacitar a igreja.
Ele precisa capacitar a igreja. Nós estudamos, nós buscamos, mas nós precisamos estar sensíveis à voz do Espírito. Certa vez, eu fui pregar e um pastor, ele chegou para mim e conversou o seguinte: você se preparou? Você orou? Você estudou bastante? Você pesquisou? E eu fiquei meio desconfiado, né? Por que ele está perguntando isso? E aí, quando eu acabei de responder, sim, me preparei, eu orei, eu busquei, eu pesquisei, eu estudei, ele falou: pois então agora, tudo aquilo que você sabe, tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que Deus colocou no seu coração, agora eu quero te pedir um favor. Não olhe mais para isso. Permita que o Espírito Santo guie as suas palavras na pregação que vai ter agora. Eu fiquei muito surpreso quando eu escutei aquilo, pois afinal de contas eu tinha um papel, um roteiro ali na frente. E realmente, naquele momento eu olhar para o papel, mas as palavras que saíam, algumas eram do roteiro do papel, mas a grande maioria não estavam escritas ali. E eu creio sim, que era o Espírito Santo de Deus falando através de mim aquelas pessoas que estavam ali. Então não tenha vergonha. Não tenha vergonha de ser simples. Ser simples, porque as coisas de Deus são simples. Jesus é simples. Apesar da sua majestade, Jesus é simples. Então não tenha medo de se permitir ser usado pelo Espírito Santo para falar e fazer coisas simples, mas que vão impactar vidas, vão transformar vidas, relacionamentos e famílias. E é por ele que o Senhor concede os diferentes dons para atender às necessidades da sua igreja. Então, deixe o Espírito Santo lhe capacitar. A própria Bíblia fala que é o Espírito Santo que dá os dons. Ele que dá os dons. Para quê? Para que as pessoas possam servir a sua igreja. É isso. O Espírito Santo ele dá os dons, mas esses dons têm uma finalidade, para edificar a igreja. Então, o dom de línguas, né, o batismo no Espírito Santo, que algumas denominações falam sobre a questão de o batismo no Espírito Santo é o batismo no dom de línguas. Nós entendemos que não. O dom de línguas existe? Existe. Nós respeitamos aqueles que creem dessa forma. Nós assistimos, nós vemos as pessoas, né, falando em línguas. Agora, nós entendemos que o batismo no Espírito Santo não é somente aquilo. Você compreende? Falar em línguas é um dom. Mas aquilo não pode ser resumido, o batismo no Espírito Santo é simplesmente falar em línguas. Porque é assim mesmo, várias pessoas que eu conheço, às vezes ficam tristes porque elas falam assim: mas pastor, né, não daqui da nossa igreja, mas em outros lugares que eu vou pregar, em igrejas pentecostais, e algumas pessoas se confidenciam: ainda não fui batizado no Espírito Santo, porque eu ainda não falei em línguas. Então percebam bem que a gente tem que tomar muito cuidado. A gente precisa respeitar, a gente precisa entender. Agora nós precisamos estudar a Bíblia, né, e falar e agir conforme aquilo que nós cremos. Porque só assim nós vamos ter uma fé firme. O texto bíblico, para concluir, se encontra lá no livro de Atos, no capítulo 1, dos versículos 4 ao 8. O poder do Espírito que se manifesta. Diz assim: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém,
tanto em Jerusalém como toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Percebam aqui no final. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então creia. Creia que o Espírito Santo, após você receber Jesus como Senhor e Salvador, ele batizou a sua vida. Creia nisso, porque é Ele que vai te dar o poder. É Ele que convence. Às vezes nós ficamos chateados, porque nós queremos convencer as pessoas da salvação. Mas só quem pode fazer isso é o Espírito Santo. Então, se você tem falado de Jesus e as pessoas não têm se convertido, duas coisas eu aconselho a você. Primeiro, converse mais com o Espírito Santo. Ore, Espírito Santo de Deus, me dê autoridade para poder falar da palavra. Me dê autoridade para que eu possa pregar o Evangelho. E assim você vai ver os resultados aparecendo. Porque não é sobre você, não é sobre mim, é sobre Jesus Cristo. É sobre o Espírito Santo de Deus. Que Deus nos abençoe. Que esse domingo seja um domingo muito especial, na presença do Espírito Santo de Deus. E que Ele possa continuar fazendo milagres na nossa vida e na vida de todos aqueles que tiverem contato conosco. Em nome de Jesus. Amém.